Olá, muito boa tarde. A partir de agora você fica por dentro de tudo que é notícia na capital cearense e no parlamento. O Direto da Redação já está no ar. Quinta-feira de sessão parlamentar na Câmara Municipal de Fortaleza. Os vereadores apreciam 37 matérias. Quem acompanha toda a movimentação no plenário é Paulo Sérgio Cordeiro. Boa tarde, Daniele. Um dia intenso nas comissões técnicas e aqui no plenário Fausto Arruda, na sessão legislativa da Câmara Municipal de Fortaleza. Os vereadores nas comissões técnicas deliberaram sobre emendas a duas mensagens do prefeito José Sarto. Uma mensagem cria cargos de médico para a rede de saúde mental e uma outra garante direitos, são direitos adquiridos dos trabalhadores na área da educação para efeito de aposentadoria. Caso estes trabalhadores mudem de cargo ou sejam chamados a ocupar uma função diferente na área da educação, na gestão pública, não seja, por exemplo, professor, ele vai para uma área da gestão, mas ele mantém as garantias, os direitos e as gratificações para efeito de aposentadoria. Portanto, são duas mensagens bem interessantes que as comissões deliberaram e aí vão encaminhar ao plenário para que essas matérias caminhem, para que essas matérias avancem aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. No plenário Fausto Arruda, 32 matérias foram deliberadas. 2 foram encaminhadas às comissões técnicas e 30 votadas e aprovadas na ordem do dia. Entre as matérias que foram encaminhadas às comissões técnicas está a indicação do vereador Emanuel Acrísio para que a Prefeitura distribua fraldas descartáveis para pessoas com algum tipo de deficiência neurológica, mental ou pessoa idosa, em número de 90 fraldas descartáveis. A Prefeitura que vai, então, regulamentar a lei, tipo como vai ser o perfil econômico das famílias que vão receber e também qual o órgão que vai fazer a distribuição. O vereador Júlio Brise tem um projeto de lei complementar para que homens e mulheres, atletas, sejam tratados de maneira igual nas competições públicas e esportivas na cidade de Fortaleza. Quanto às premiações, aos patrocínios, isso é bem interessante aí para empoderar as mulheres atletas, né, a terem tratamentos iguais, serem valorizadas na prática do esporte. O vereador Renan Colares teve uma indicação aprovada. A indicação orienta o prefeito José Sarto a construir uma mini areninha lá no Campo do Bocão, lá no bairro Barroso, né? Lá já tem um espaço, há já frequência de desportistas e aí o vereador Renan Colares quer fazer, que a prefeitura faça uma mini areninha e faça uma urbanização no entorno, né? Uma iluminação pública bem legal, como normalmente acontece nas areninhas e aí facilita, melhora a vida das pessoas, diminui a violência e torna o espaço agradável de convivência entre todos da comunidade ali do entorno. Portanto, foram 32 matérias deliberadas, reuniões de comissões e um dia intenso aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Daniele. A quarta-feira também foi bem movimentada na Casa do Povo. Os parlamentares apreciaram mais de 45 matérias. As atividades começaram na Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública, presidida pelo vereador Renan Colares. A gente viu e engrandece o tanto que está se avançando na controladoria, na ouvidoria e na transparência. O colegiado recebeu a secretária da Controladoria e Ouvidoria Geral de Fortaleza, Cristina Machado. Nós fizemos um breve histórico da atuação da CGM no ano passado, 2021, e como é que nós estamos trabalhando para esse ano, 2022, né? Nós tivemos aí o planejamento estratégico no início da gestão do prefeito José Sarto, traçando as diretrizes e as estratégias do que a gente precisaria fortalecer todo o controle interno nos órgãos da administração direta e indireta, e nós mostramos como é que tem avançado esses nossos projetos e os resultados, né? Na sessão legislativa, o Pinga Fogo abriu as falas. Dudu Diógenes criticou uma CPI na Assembleia que trata da atuação de associações militares. Um deputado da Assembleia Legislativa, filiado ao PT, o nome dele eu digo, é Humano, ele acusou levemente um vereador aqui da casa, meu amigo Sargento Reginaldo, fez acusações mentirosas, forjadas, dentro da Assembleia, naquela CPI que é um circo, CPI do motim, e eu vim aqui me pronunciar sobre isso. O vereador Guilherme Sampaio rebateu a fala de Dudu. O que está se investigando é se houve um manuseio ilegal de recursos dessas entidades para financiar um motim que deixou a população com medo.
Isso precisa ser apurado, porque há alguns anos no Brasil nós estamos acompanhando uma manipulação política de força de segurança que vai de encontro àquilo que seria o objetivo de uma polícia, por exemplo, que é garantir segurança. Ao todo foram deliberadas 47 matérias, 13 foram lidas aqui no plenário e enviadas às comissões técnicas para receberem pareceres quanto à constitucionalidade, se obedecem à Constituição Federal do Estado e à Lei Orgânica do município, se atendem ao interesse público e se seguem a norma do texto legislativo. As demais foram votadas na ordem do dia. Entre as matérias enviadas às comissões, o requerimento para audiência pública para discutir a violência institucional contra artistas de rua e grupos artísticos, autoria da vereadora Larissa Gaspar. A quantidade de casos de jovens sendo abordados de uma forma extremamente violenta pela guarda, inclusive sendo alvejados com tiros de sal e também com balas de borracha, ficando com vários ferimentos nos seus corpos, está aumentando cada dia mais, os casos estão aí publicados nas redes sociais. Entre as matérias aprovadas, a construção de uma areninha no bairro Veneza Tropical, indicação do vereador Robério Sampaio. Vai ser de grande relevância para o bairro da Serrinha, pois a Serrinha outrora existiam vários campos de futebol, mas com a especulação imobiliária acabaram os campos de futebol e as areninhas que estão surgindo são pontos importantes para a prática do esporte e tirar a juventude das drogas, né? O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, recebeu uma comitiva de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região para a celebração de convênio na área da comunicação. Nós sabemos que a Câmara Municipal tem uma penetração muito grande, né, através dos seus meios de comunicação, e eu soube da sensibilidade da atual gestão para fazer essa parceria. Trazer aqui uma sugestão, uma ideia de firmarmos aqui um convênio para usar os veículos de comunicação que a Câmara Municipal de Fortaleza tem, e já estamos colocando à disposição para o tribunal poder elaborar um programa e a gente poder comunicar ao povo da nossa cidade, principalmente aqui da região metropolitana. Os vereadores realizaram sessão extraordinária para votar mensagens do prefeito José Sarto. O primeiro passo foi na Comissão de Constituição e Justiça. Uma sobre o Estatuto Magistério, outra criando alguns cargos na Prefeitura de Fortaleza, do qual ele anunciou na televisão. Então, essas matérias foram votadas agora e devem estar indo para o plenário para ser votada no plenário. Na sessão legislativa extraordinária, as mensagens da Prefeitura, uma que cria cargos na área da saúde mental e outra que garante direitos e gratificações a educadores, receberam emendas e retornaram à Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, 7 de abril, é dia do jornalista. Para celebrar a data, a Câmara Municipal de Fortaleza realizou sessão solene em homenagem aos profissionais. A iniciativa foi do vereador Júlio Brise, do PDT. A data homenageia o trabalho dos profissionais da mídia, responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos de maneira imparcial e ética, o jornalista, seja na rádio, na televisão ou nos jornais impressos. O jornalista deve sempre trabalhar tendo como base a imparcialidade e fontes de informação confiáveis. E neste dia 7 de abril, recebe a homenagem da Câmara Municipal de Fortaleza. É muito importante a Câmara homenagear para a gente ser lembrado, né? Que é uma profissão que realmente é de risco. É uma profissão que eu considero uma missão, nós fazemos uma missão, nós temos uma missão social. E ameaçado. Lamentável, por exemplo, de dizer que em 2021 os jornalistas brasileiros sofreram 480 atentados, de alguma maneira. É um dia especial porque a gente está retomando, inclusive, as homenagens aos jornalistas. No contexto da pandemia nós não conseguimos fazer. E, sobretudo, nesse momento é importante homenagear os jornalistas que foram tão fundamentais, né, dentro da pandemia do coronavírus, onde mais uma vez foi provada a importância do jornalismo profissional, da atividade do jornalista. Na homenagem aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, alguns profissionais jornalistas foram homenageados. Um reconhecimento ao trabalho dos profissionais que todo dia cuidam muito bem da informação. O requerimento para a homenagem ao Dia do Jornalista foi do vereador Júlio Brise, que destaca o trabalho desse profissional que vem se transformando no dia a dia da profissão. O Dia do Jornalista é um dia da própria democracia. Defender o jornalismo, a livre informação, a independência do jornalismo é fundamental. E num momento como esse, que a gente vê aí
institucionalmente, por grupos políticos, por líderes, como o presidente da República, ataque aos jornalistas sistemáticos, desprezo pela informação verdadeira, apurada, profissional, faz com que a gente tenha mais obrigação ainda de defender o jornalismo livre. Este ano, o volume de chuva na capital está bem acima da média. Para amenizar os impactos, a Prefeitura de Fortaleza entregou kits assistenciais para 170 famílias atingidas pelas chuvas que moram na Sabiaguaba. Estão sendo contempladas cerca de 170 famílias da comunidade da Ponte da Sabiaguaba, atingidas pelas inundações. O prefeito José Sarto participou da ação de entrega dos kits assistenciais compostos por cesta básica, 2 redes, 2 mantas e 2 lonas. O gestor reforçou que o município investirá R$10 milhões em obras de requalificação urbanística na região. Essa intervenção urbana, ela deverá e vai ser discutida com toda a comunidade. Eu visitei aqui algumas casas e já percebi a extensão do alagamento provocado pelas chuvas, mas hoje nós estamos aqui para solidariamente cadastrar todas as famílias que estão em alguma dificuldade. Além de ações preventivas, desde o início da quadra chuvosa, a Prefeitura de Fortaleza promove visitas a áreas críticas da cidade. Nos últimos 10 dias, 221 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil do município, entre alagamentos, risco de desabamento e inundações. Desde janeiro até o momento, mais de 800 materiais assistenciais foram entregues a famílias atingidas em diversas regiões. Temos 3 pontos de entrega e em menos de uma semana a gente está já visitando novamente aqui a Sabiaguaba e garantir à comunidade que qualquer solução será discutida com ela. E com mais chuva, os motoristas também costumam ter muita dor de cabeça. Para evitar acidentes ou outros problemas com o veículo, é importante adotar medidas preventivas. Veja na reportagem de Ticiane Prado. Dirigir em dias de chuva é um desafio para Emanuel. A gente tem que ter cautela em prestar atenção nos buracos que tem água, porque às vezes aquele buraco ele pode ser muito profundo. E sendo profundo pode ocasionar um acidente e vir até uma colisão entre um carro e uma moto ou vice-versa, e aí vir alguém a falecer por causa do buraco. O tempo chuvoso faz crescer a demanda por reparos nas oficinas mecânicas. De acordo com este consultor técnico, o problema que mais danifica os carros neste período é o de cálcio hidráulico, a popular água no motor. A partir do momento que o motor aspira a água para o interior do veículo, diminui a questão do percurso no qual o pistão consome, né? E o motor trava, certo? Sim. Como a água não é um componente que não é queimado igual a combustível, é gerado esse cálcio. Mas não é só com o motor do carro que o motorista deve se preocupar. Limpadores de para-brisa, luz e freios, muita gente atenta. O que alguns motoristas não prestam atenção é no uso excessivo dos pneus. Caso os pneus estejam desgastados, a tendência é diminuir a velocidade do veículo e deixar andar por si só, para, no caso, o veículo não boiar perante a água. A orientação aos motoristas é que nunca deixem a água da chuva ultrapassar a metade do pneu. Isso evita que ela entre no motor ou faça com que o carro flutue. Durante um temporal, é melhor parar o veículo e esperar o tempo melhorar. Além disso, é importante estar com a manutenção em ordem. Vai custar caro para aquele cliente que ele não fizer a manutenção preventiva. Se o carro dele estiver tudo ok, geralmente ele vai gastar só com aquela mão de obra de uma prevenção, né? Fica aí o alerta, né? A gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco tem uma entrevista sobre o ambulatório para acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no Hospital Infantil Albert Sabin. Eu volto em um minutinho, não saia daí. Cada vida é uma história. A imprudência no trânsito pode acabar com muitas histórias antes do tempo. A prioridade é do pedestre. Respeite o pedestre.
AMC, proteger vidas. Esse é o caminho. Direto da redação de volta para falar sobre saúde. O Hospital Albert Sabin, o Hospital Infantil, conta agora com um programa de atendimento para crianças vítimas de violência. Quem conversa com a gente sobre esse tema, que está aqui comigo no Direto da Redação, é a Luna Pinheiro, que é coordenadora do Serviço Social da unidade. Luna, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Eu queria que você começasse falando, o nome do programa é Ponto de Luz, né? Como é que funciona? O programa Ponto de Luz é um programa da Secretaria de Saúde do Estado, né, que é uma rede de atendimento às mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, né? E aí, por volta de maio do ano passado, essa rede de articulação, né, da Secretaria de Saúde fomentou outros espaços e o Albert Sabin estava incluso nesse projeto para que a gente ampliasse o acesso de referência de atendimento ao nosso perfil de atendimento, que é a pediatria, né? Então, a gente reorganizou os nossos processos de trabalho a partir desse estímulo da Secretaria para concentrar o atendimento das crianças e dos adolescentes vítimas de violência sexual na nossa emergência. E a partir daí, a gente sendo pronto ao atendimento e vendo a necessidade de ampliar o atendimento de segmento, que a gente chama que é um atendimento ambulatorial, esse mês iniciamos o atendimento do ambulatório para essas crianças que são atendidas na nossa emergência. Luna, e como é que é esse atendimento? Que profissionais acompanham essas crianças? Pronto. Quando ele chega no primeiro atendimento na nossa emergência, ele assume um protocolo específico para esse perfil, né, de caso. Ele é atendido pela equipe multiprofissional, médico, assistente social e psicólogo. E aí, passando a primeira parte do primeiro atendimento da emergência, ele é referenciado da nossa emergência para o nosso ambulatório. No nosso ambulatório, eles são acompanhados pela médica infectologista, assistente social e psicóloga. E esse é um acompanhamento mais duradouro? Isso, ele dura até 6 meses, dependendo do caso e do contexto biopsicossocial da criança, né, avaliado pela equipe. Luna, e qual é o objetivo desse programa? O programa, a gente tem uma escassez muito grande, né, na rede de atenção a esse tipo de atendimento. Então, assim, o objetivo é realmente ampliar o acesso a essas vítimas, né, ao equipamento de saúde. E a gente faz uma articulação junto com os equipamentos da rede de proteção também. Então, assim, é para garantir que aquela criança que foi vítima dessa situação, né, tenha acesso a um sistema de saúde adequado, né, com as profilaxias de exposição, com todos os procedimentos biológicos necessários para que ela seja acompanhada, né, durante esse período que o Ministério da Saúde preconiza. E o atendimento psicossocial, que é extremamente importante, porque ficam sequelas, né, para toda a vida, né? E essa criança que é vítima de violência, ela tem algum perfil mais forte, mais predominante lá no hospital? Pronto, a gente tem, como é algo muito recente, o ambulatório começou agora, então os dados que a gente tabulou do ano passado para cá, a gente tem uma estimativa de que 40% do nosso público é na faixa etária de 6 a 11 anos, né? A maioria são do sexo feminino ainda. E aí a gente ainda tem um dado muito pequeno, né? Porque a gente está começando de fato agora. Mas só do ano de 2020 para o ano de 2021, aliás, do 2021 para 2022, a gente teve 308% de aumento dos casos, porque está se concentrando mais lá na nossa emergência, né? Então a gente tem agora um dado bem mais efetivo. E existe algum perfil desse agressor? Geralmente o agressor está dentro de casa? Pois é, essa parte da investigação a gente não tem muito acesso, né? Porque a gente referencia o atendimento para a delegacia e aí toda essa parte investigativa fica a cargo mesmo da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, corre sobre segredo de justiça, então a gente não tem muito acesso, só se de fato houver a verbalização da vítima no atendimento conosco, né? E aí a gente não tem como tabular esse dado. Luna, que sinais de alerta essa família que tem uma criança que é vítima de violência precisa ficar atenta? E qualquer família em geral precisa ficar atento para saber se aquela criança está sendo vítima de violência ou não? A gente percebe muito que há uma mudança de comportamento, né? As crianças ficam mais retraídas ou mais agressivas. É importante você conhecer o comportamento do seu filho, né?
ter uma parceria muito grande, conversar sobre, porque quando a gente tem esse processo de confiança, né, a criança acaba verbalizando, entendendo que aquele ponto de apoio vai ajudar ao invés de culpabilizar, né, porque a gente percebe que as crianças elas têm uma dificuldade maior de falar sobre isso porque não entendem do que está falando. Muitas vezes eles sofrem a violência por pessoas que eles têm um carinho, têm um amor e acham que aquilo ali faz parte de um processo amoroso, né? Não é uma violência, não é uma violação. Então, assim, muito diálogo, falar sobre, né? Porque eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu, tem que falar sobre isso. Por mais difícil que seja, é um tema muito importante para ser falado na nossa sociedade e é realmente ver os sinais de alerta. As crianças ficam mais ou mais retraídas, ou ficam mais agressivas, né? Negam a presença de alguns adultos. Então, assim, você vai perceber uma diferença. Quem é mãe, né, conhece o seu filho mais do que qualquer outra pessoa. Então, assim, é ficar atenta e não desconsiderar o comportamento da criança, né? A criança, ela fala muito através de vários mecanismos de comunicação, então é ficar atento a isso. Então, Luna, a criança chegou lá na unidade, no Albert Seib, apresentou qualquer sintoma, qualquer sinal de que foi vítima de violência, ela é diretamente encaminhada para esse programa? Sim, a gente tem um protocolo específico para esse perfil de paciente. Como a gente agora é referência nesse atendimento, a gente recebe pacientes realmente de todos os níveis de atenção. Ou da própria delegacia, ou do IML, da PFOS, de outros equipamentos de saúde. Então, assim, a gente tem um protocolo específico para esse tipo de atendimento. Então, chegou na nossa porta de entrada, verbalizou, a mãe verbalizou, veio com o encaminhamento da rede, que é esse perfil de paciente, um protocolo executado de uma maneira diferenciada, né? Evitando a revitimização daquela criança, a escuta qualificada e todos os processos que a gente precisa fazer em relação às articulações intersetoriais, né? Quais os canais de denúncia para casos de violência? É 190, né? Pode ser por telefone, pode procurar a própria delegacia, pode procurar os hospitais, conselho tutelar, todos os mecanismos de acesso ao atendimento dessa vítima serve como canal de denúncia também. Luna, muito obrigada pela sua participação aqui no Direto da Redação. Está em cartaz no Shopping Benfica uma mostra com um acervo que conta um pouco da vida e da arte de Sinhá da Mora. A exposição faz parte das comemorações do aniversário de Fortaleza. A capital cearense completa no próximo dia 13, 296 anos. Uma pintora que, por traços e postura, rompeu padrões. Fideralina Correia de Amora Maciel, mais conhecida como Sinhá da Mora, pensava além do seu tempo e passou para as telas além do esperado para a mulher na sociedade cearense do início do século XX. Quem visita a exposição fica encantado com as obras. Isso é importante, o papel da mulher nesse contexto das artes plásticas cearenses, eu acho de fundamental importância, né, para o reconhecimento. Uma mulher muito importante na história do Brasil, sim. É interessante também os desenhos que fizeram, achei bastante legal. A exposição segue aqui no Shopping Benfica até o dia 30 deste mês. A visitação pode ser feita de segunda a sábado, de 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos e feriados, das 11h30 às 9h30 da noite. Sinhá da Mora foi muitas vezes contemplada com premiações, exposições importantes e salões e concursos nacionais e internacionais. Além das 13 telas, a exposição também conta com medalhas, diplomas e até um troféu Sereia de Ouro que a artista ganhou em 1996. Tudo na Galeria Benficarte. Essa cearense tão renomada, uma das melhores artistas do Brasil, que nascida aqui no Ceará, em Lavras da Mangabeira, em 1906, trilhou sua vida com exclusiva dedicação para as artes plásticas, passando por Rio, Paris, Florença. Ela deixou todo o registro de todo esse seu aprendizado em telas. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!